E aí galera, tudo bem? Todo mundo tá animado pro EAD? Pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite, na hora que vocês estiverem vindo. Essa vai ser a primeira videoaula de hoje. Aliás, a primeira videoaula da sequência de aulas de revisão, né? E o tema é: será que eu esqueci tudo? Nossa, passou tanto tempo desde a última aula, né? Pessoal, claro que eu tô brincando, né? Sobre mim, né? Porque eu tô estudando bastante ultimamente, né? Essa pergunta é mais para vocês, né? Será que vocês apagaram tudo da memória? Vamos lá ver se sim ou se não, né? Eu espero que não. Um beijo importante, pessoal. Quarta-feira agora, dia 4, a gente vai ter nossa primeira webconferência live de apresentação da disciplina, né? Da dúvida. E a gente combinou o horário de 3 da tarde, né? Próxima quarta-feira, 4 de agosto, às 15 horas, vai ter a live lá. Eu vou colocar o link no SIGA para vocês terem acesso. Beleza? Pessoal, não se esqueçam de inscrever no canal, tá certo? Deixar o like também para poder eu ver como é que tá a participação de vocês. Pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai comentar rapidamente, revisar um pouco dos métodos de estatística descritiva numérica. Ou seja, quais são os métodos numéricos mais importantes, mais utilizados, né, que a gente vai utilizar na disciplina. Então vamos fazer essa revisão em relação a esses métodos, tá bom? Antes disso, vamos tentar relembrar um pouco aquele conceito fundamental de estatística, né, que é de população e de amostra. Pessoal, por mais que seja uma coisa não tão difícil de entender, é importante que a gente tenha isso em mente, da diferença desses dois conceitos. População e conceito. População vai sempre representar o número de elementos, né, de conjunto. Por exemplo, o número de cidade, de habitantes do país, tal, e representa o todo. Em estatística, a gente vai sempre abordar o lado da amostra, que é o lado daquela parte que representa a população, a parte que você retira da população, para poder fazer uma análise, né? Extrair uma estatística, certo? No caso, em geral, diz respeito a um método de descrição estatística numérico-gráfico. Uma coisa interessante, pessoal, que a gente tem que notar aqui, é que quando a gente está falando de população de amostra, quase que inevitavelmente a gente precisa comentar sobre um método de amostragem, tá certo? Método probabilístico de amostragem, que é a amostragem aleatória simples, certo? Lembrando que é esse método, né? Bastante tempo na aula, né? É um método no qual você seleciona de uma população, você seleciona uma amostra probabilística dessa população, ou seja, você coleta uma parte da população de modo probabilístico, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que você escolhe aleatoriamente quais são os elementos que vão fazer parte daquela amostra. Por exemplo, você tem uma cidade que tem 100 mil habitantes. Então, você quer, por exemplo, selecionar 1000 pessoas para representar aquela cidade. Então, você escolhe aleatoriamente aquelas pessoas daquela cidade, né, para formar esse conjunto de 1000 pessoas, certo? Esse método é importantíssimo porque ele também serve de base para diversos outros procedimentos amostrais, né, que vão desde planejamento de experimentos até estudos observacionais, tá bom? E esse procedimento, pessoal, da AS, esse procedimento aqui da AS, ele é um procedimento aleatório, a qual você sorteia um elemento da população. E esse processo é repetido até que sejam sorteadas as N unidades da amostra. Ou seja, se você tiver uma população 100 mil, você seleciona de maneira aleatória, certo? E é importante isso, pessoal, porque você garante que você vai ter uma componente de aleatoriedade, né, nessa escolha. Então, condiciona a sua escolha a algo, vamos dizer assim, que vai influenciar na sua medida. Vai buscar que essa medida seja mais aleatória, mais fiel possível à natureza probabilística da amostragem, certo? Então, tomando como referência esse método, que é o método mais simples, a gente começa a ter uma visão de como trabalhar com essa amostra dentro desse parâmetro da população. Uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha com a amostra é que o conjunto amostral, ou seja, aquela parte da população que você seleciona, tem que representar muito bem a população, certo? Aqui tem um exemplo, né, a gente está comentando sobre cores, né? A gente tem, vamos pensar na proporção de branco, cinza e preto. Aqui eu tenho na população eu tenho 3 brancos, 3 cinzas, e tem 6 pretos, ou seja, tem 2 vezes mais preto do que cinza e branco.
Então, a amostra, ela tem que carregar essa característica, certo? Às vezes, nem sempre isso é fácil no processo de amostragem, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma amostragem sobre uma população que não é sequer conhecida, é muito difícil você conseguir dizer com precisão qual vai ser a proporção exata. Mas, né, esse processo, ele traz pra gente, traz à nossa mente essa importância de fazer esse processo de amostragem correto para que, quando você extrai a informação dessa amostra, essa informação da amostra, ela representa muito bem a população, pessoal. Então, tomando como base esse processo de amostragem, a gente começa a ter alguns elementos que vão ser comentados sobre como representar, como digamos assim, como exibir informações sobre essa amostra, certo? Desse modo, pessoal, a gente tem o primeiro elemento, que é a chamada variável, tá bom? A variável, ela vai ser valor, certo? E depende, primeiro, da abordagem da pesquisa, por exemplo, a pergunta que vai ser feita, ou a natureza dos dados que vão ser retirados daquela amostra, né? Por exemplo, vamos supor que a gente queira fazer uma pesquisa por exemplo, sobre uma marca favorita de carro. Então, existem várias marcas, tá certo? Que são marcas num conjunto ordinal, um conjunto que não é contável, mas é um conjunto de classes, tá certo? E essas classes representam uma variável do tipo qualitativa, certo? Ou mesmo, nesse caso, qualitativa porque você tem uma representação de classes. As variáveis mais comuns que a gente vai ter em estatística, pessoal, vão ser as qualitativas, aliás, as duas variáveis possíveis, né? E as quantitativas. Qualitativa, a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, a cor dos olhos, gênero, preferência por carro, né? Cor favorita. Então, a característica principal da variável qualitativa é que ela não pode ser ordenada, né? Não pode dizer que o vermelho ele tem um valor numérico, o azul tem um outro valor numérico, isso não faz muito sentido em termos de estatística. As variáveis quantitativas, elas vão ser, em geral, números, tá? Então, quantidades, valores numéricos. A diferença da variável quantitativa é que ela pode ser discreta, quando ela representa uma contagem, por exemplo, número de irmãos, número de eletrodomésticos em casa, e assim por diante. Enquanto que a variável quantitativa contínua vai representar um valor numérico dentro do campo dos reais. Por exemplo, pode ser um valor da renda familiar, o valor do peso, o valor da altura, certo? E assim por diante. Então, esses valores os valores contínuos representam a variável quantitativa do tipo contínua, que pode ser tida como um valor real. Enquanto que a discreta, ela quase sempre, ela vai ser quantificada como um valor inteiro, valor dentro do conjunto dos naturais, certo? Então, quando a gente vai falar de métodos de descrição estatística numérica, a gente está falando especialmente, pessoal, das variáveis quantitativas, tá bom? Então, as variáveis quantitativas, elas vão representar esse conjunto de elementos dentro desse rol, tá certo? Então, falando de variáveis numéricas, essas variáveis numéricas, esses métodos numéricos, eles vão representar variáveis do tipo quantitativo. O primeiro método que a gente pode comentar sobre a descrição numérica é o método da frequência, certo? Frequência, pessoal, é a representação da quantidade, o valor exato, o número de vezes que aquela variável ela vai ser apresentada ou vai ser obtida dentro do conjunto de classes ou um conjunto de valores, tá certo? Aqui nessa tabela a gente tem um exemplo de classes que vão ser estilos musicais, e essas classes elas vão representar um valor, uma variável do tipo qualitativa, né, que é a quantidade de estilos. Porém, essa variável qualitativa, ela tem valores que são atribuídos a ela. Em geral, podem ser, por exemplo, qual é a proporção de pessoas numa amostra que tem preferência pelo estilo pop, ou pelo estilo rock, pelo estilo kizomba, tá certo? Então, essa quantidade de elementos naquela amostra que tem preferência por um local vai poder ser representada em termos de uma tabela de distribuição de frequências, certo? Uma coisa que é importante, pessoal, é que essa tabela de distribuição de frequências é uma tabela que ela pode ter dois campos, um campo de frequência absoluta, certo? Que é a quantidade absoluta de valores observados, considerando a minha amostra, ou de frequência relativa, certo? Que é o valor
dessa quantidade dividido pela quantidade total. Ou seja, se eu pegar o valor de 70 dividir por 200, eu vou ter 0,35. Ou seja, eu tenho uma divisão, né? E esse 0,35, ele representa uma fração de 1, certo? Se a gente multiplicar por 100 para ficar 100%, ficaria 35% de frequência relativa para pop, né? Essa tabela, ela mostra qual é a proporção de preferências que você tem para cada um desses estilos musicais, tranquilo? Em relação às medidas de tendência central, pessoal, a gente vai ter as principais medidas: a média aritmética, certo? A média aritmética ponderada, a moda e a mediana, certo? A média aritmética vai ser aquela média que vai ser obtida pela soma de valores, né? Todos os valores daquela amostra, dividido pelo número de elementos. Lembrando, pessoal, que a média aritmética ela só vai valer quando a minha variável for do tipo quantitativa, certo? Eu não tenho como fazer uma média de variável qualitativa. Por exemplo, qual é o estilo musical médio? Isso não faz sentido, né? A média ponderada, ela é utilizada para quando você tem uma amostra que ela não serviu, não seguiu o método de amostragem aleatória simples. Por quê? Porque você precisa atribuir pesos, atribuir valores para cada uma das amostras. Você aumenta o peso de uma amostra ou diminui o peso de uma amostra, certo? Então é um método que digamos assim, um método mais ad hoc, né? Que depende muito do conjunto amostral ou do contexto, certo? Moda vai ser o valor que foi observado em maior frequência em uma série de dados, ou seja, o valor que mais se repete. E a mediana vai ser a medida central de uma determinada sequência de dados numéricos, né? A gente tem os métodos de tendência central de forma um pouco mais resumida: a média aritmética, né, que pode ser a simples ou a ponderada, moda e mediana, certo? Falando um pouco mais sobre a média aritmética, pessoal, a gente tem o seguinte: a média, ela vai servir, né, no caso, para fazer medição de variáveis quantitativas, tá certo? Por exemplo, média de acidentes de trânsito graves em rodovias por mês. Esse valor, essa média de acidentes, é um valor que é quantitativo, uma quantidade, um número de ocorrências, né? Então, para a gente calcular essa média, por exemplo, por mês, a gente pode pegar os valores do ano, que representam 12 meses, e dividir por 12. Então, isso seria uma possível forma de conseguir mensurar, calcular essa média amostral. Bom, pessoal, o outro, digamos assim, exemplo é uma média de tempo de viagem de casa para o trabalho. Nesse caso, né, a gente tem, por exemplo, uma variável que é tempo em minutos cada dia, né, e a fórmula para calcular a média seria a soma dos tempos de viagem em um mês dividido por 30. Mensurar o trabalho em um só dia. Mas em alguns casos, a média amostral não pode ser aplicada. Por exemplo, quando você tem grandezas qualitativas, né? Por exemplo, qual o tipo sanguíneo médio da turma? Né? Não faz sentido eu dizer que o tipo sanguíneo médio da turma é AO. Isso não faz nenhum sentido. Nesse caso, né, a gente tem uma medida de descrição numérica muito mais importante, que é a proporção, né? É utilizado nos casos quando a variável é qualitativa, tá bom, pessoal? Então, a variável qualitativa vai ser, em geral, vai ser utilizada a proporção. E o outro problema na média é porque ela vai ser afetada por valores extremos, ou seja, se você tiver um valor muito discrepante, aquele valor vai influenciar na sua média. Comentando sobre proporção, né, que foi a medida que eu acabei de comentar, citar para vocês, a proporção ela é utilizada para representar numericamente grandezas qualitativas, né, categorias ou rótulos, né. Aquele exemplo lá da tabela dos estilos musicais, a proporção é a quantidade de pessoas que têm preferência por um determinado estilo, tá certo? E a proporção representa o percentual de ocorrências de uma determinada categoria, considerando a quantidade total de itens, ou seja, você utiliza o número de ocorrências daquele elemento na categoria, divide pela quantidade total de elementos mensurados, né? Voltando um pouco lá para a tabela de frequências, então, esse valor aqui da frequência relativa ele vai ser uma proporção, certo? É a proporção de preferência para esse estilo musical, ou para esse, tá certo, pessoal? Então, a proporção fica como sendo uma outra variável de descrição numérica, né, importante quando você tem variáveis do tipo qualitativas e não quantitativas, certo? Aqui a gente tem um resumo sobre como calcular cada um desses elementos, né? A média aritmética,
eu tenho simplesmente, né, a soma dos valores do numérico das amostras da quantidade total. A média ponderada, existe um peso, né, atribuído para cada uma dessas amostras e é dividido pelo somatório dos pesos, certo? A mediana, pessoal, é uma medida que precisa que eu tenha uma ordenação do meu conjunto amostral, ou seja, coletei os números, coletei os valores, faço a ordem, o ordenamento desses valores, de modo que você tenha o valor menor primeiro e o valor maior por último, né, ordenado, e a gente faz uma relação de qual é o ponto central desse conjunto. Então, o ponto central do conjunto, ele vai ser, se o conjunto tiver uma quantidade ímpar, vai ser a amostra central. Se o conjunto tiver uma quantidade par, vão ser as duas amostras centrais, certo? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, a gente tem um conjunto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conjunto ímpar, e a amostra central é esse 5. Então, a mediana desse conjunto vai ser o próprio valor de 5. No segundo caso, a gente tem 8 valores, o conjunto par. Então, os dois valores centrais vão ser 4 e 5. Então, eu faço a média aritmética simples dos dois valores, 4 e 5. Então, no caso de ser ímpar, a gente tem essa fórmula de cima, e no caso de ser par, a gente tem essa fórmula de baixo. A moda, ela vai ser uma medida que diz respeito à quantidade de valores que mais se repete no conjunto. Então, se você quiser calcular a moda no conjunto, você não precisa ordenar. Basta que você conte qual é a quantidade de elementos que mais se repete. Eu posso ter um conjunto que seja unimodal, ou seja, tem apenas uma moda, um conjunto bimodal, certo? Embora tecnicamente, pessoal, se você tiver um valor de moda que seja dois valores de moda que sejam muito próximos, você pode considerar que seu conjunto é unimodal, porque a moda, ela tá, digamos assim, ela representa dois valores de maneira próxima umas das outras, certo? Por exemplo, vamos supor que a gente tem faça um teste na turma e eu indico um conjunto de cores. E vocês escolhem qual é a cor favorita. Vamos supor que eu coloque dois tons de vermelho, certo? E vocês escolhem esses dois tons de vermelho. Boa parte da turma escolhe um vermelho mais, sei lá, um carmim, outra parte escolhe um vermelho mais vivo, mais brilhante, né? Então, existe uma certa proximidade entre esses dois elementos, né? Apesar do fato que a gente tem comentado que cores são um conjunto qualitativo e não quantitativo, mas visualmente percebe-se uma semelhança entre tons de vermelho, por exemplo. Então, esse exemplo pode indicar uma possível distribuição que tenha uma única moda, que é aquela concentração de vermelho, não exclusivamente um vermelho específico, certo? Continuando, pessoal, a gente tem esses conteúdos de descrição numérica, e existem uma outra variável, né, um outro conjunto de elementos que são as medidas de dispersão. Dispersão é como eu quero mensurar o quanto as minhas grandezas de numéricas, elas se afastam umas das outras, certo? Então, as duas principais medidas de dispersão vão ser a variância e o desvio padrão. O que elas significam? Variância ou desvio, são grandezas que representam o desvio, ou seja, a diferença média entre a amostra escolhida ao acaso e a média amostral, certo? Elas também vão indicar a distância, ou seja, o grau de afastamento que uma amostra vai ter em relação à média, certo? Existe uma fórmula para isso, né? Então, uma fórmula para variância é essa que está exibida aqui embaixo, certo? Vamos tentar interpretar rapidamente essa fórmula. Esse valor i, s ao quadrado, vai ser a minha variável variância, meu valor de variância, certo? Xi representa todas as amostras do conjunto de forma individual, ou seja, a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, certo? X barra, pessoal, vai ser a minha média aritmética, certo? Então, eu vou pegar a amostra, subtrair da média e elevar ao quadrado, certo? Vou fazer isso para todas as amostras. Depois que eu fizer isso, eu somo esses desvios ao quadrado e divido por n-1, certo? Existe uma diferença, pessoal, desse valor aqui no denominador, mas por enquanto vamos considerar esse valor como sendo n-1. Mais na frente a gente fala um pouco sobre a diferença disso. Essa diferença aqui, pessoal, ela vai ser um valor que, se não for elevado ao quadrado, vai ser igual a zero,
Mas como ele é elevado ao quadrado, ele vai, digamos assim, amplificar diferenças grandes e vai reduzir diferenças pequenas, certo? De modo que quando eu faço esse somatório, eu vou ter um valor que ele representa. Se o valor for grande, quer dizer que o meu conjunto ele é muito disperso, ou seja, as variáveis observadas estão muito longe umas das outras. Se esse valor for pequeno, quer dizer que o conjunto está muito próximo, ou seja, as variáveis observadas estão próximas umas das outras. Certo? Por sua vez, pessoal, o desvio padrão, S vai ser a raiz do S ao quadrado. Então, quando a gente tiver o desvio padrão, o desvio padrão simplesmente vai ser a fórmula da variância dividido ou tirado a sua raiz. Tá? Vamos tentar resumir isso num diagrama. Certo? Só uma informação importante. Essa variância, S ao quadrado, ela é considerada o estimador não viesado da variância populacional, ou seja, esse valor que a gente está calculando, ele representa muito bem o real valor da população. Estima esse valor da população, certo? E esse valor, essa fórmula da variância, é utilizada em diversos métodos de forma que caracteriza praticamente todas as distribuições de probabilidade. Certo? Então, vamos se acostumando que variância vai ser um conceito muito importante que a gente vai ir a tratar dentro desse contexto, tá bom, pessoal? No entanto, pessoal, o problema da variância vai ser que a unidade dela vai ser diferente dos dados. Por exemplo, quando você está medindo a variância pelaquela fórmula, o dado ele está sendo elevado ao quadrado. Então, se, por exemplo, a sua variável são centímetros, ali vai ser centímetro ao quadrado. Ou variável, por exemplo, é litros ao quadrado, certo? Por esse motivo, que a gente utiliza bastante o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão ele está na mesma unidade da minha variável. Se a minha variável são metros, o desvio padrão é dado também em metros. Isso facilita um pouco a nossa leitura em termos estatísticos. Bom. Então, para a gente finalizar esse vídeo, vamos comentar rapidamente, né, lembrar como é que é feito o cálculo da variância e desvio padrão. Depois eu vou explicar como é que está sendo essa fórmula. Primeira coisa, vamos calcular a média, certo? A média aritmética, ela é tomada a partir do valor de entrada. Então, eu tenho o valor aqui xi, que são as minhas variáveis, eu obtive 6, 2, 8, 5, 4, certo? Então, a média aritmética desses valores, pessoal, considerado, foi calculado igual a 5. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, soma as variáveis dividido por 5. Entendeu? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os valores de xi e vou dividir pela média. Ou seja, eu vou pegar 6 menos 5, 2 menos 5, 8 menos 5, 5 menos 5, 4 menos 5, certo? Fazendo isso, eu vou ter um valor de desvio em relação à média de 1, menos 3, 3, 0 e 1, menos 1. Se eu somar todos esses valores, a diferença tem que dar 0, certo? Porque eu estou calculando o desvio em relação à média. Esse desvio em relação à média, somado, vai ser igual a 0, certo? Aí vocês perguntam, mas aí se vai dar 0, o desvio padrão vai dar 0. Não. Ou a variância vai dar 0. Não. Por quê? Porque para o cálculo da variância eu preciso elevar ao quadrado. Então eu vou pegar todos esses desvios aqui que a gente obteve, certo? 1, menos 3, 3, 0 e menos 1, e vou elevar ao quadrado. Então a gente vai ter 1 ao quadrado, 1, menos 3 ao quadrado, 9. Note que o valor ficou positivo, né? Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil. 1, 9, 9, depois 0, depois 1. Somando esses valores, a gente vai ter 20. Vamos ter um valor positivo. Então a variância vai ser 20, né, dividido pela quantidade de valores menos 1, se eu quiser fazer uma estimativa da população. Nesse caso, esse exemplo em particular, ele está dividido por 5, que é o valor de n. Em geral, pessoal, quando a gente está falando de grandezas estatísticas, se a gente não quiser fazer nenhuma estimativa da população, dividir pelo n já é suficiente. Então, precisaria dividir por n, certo? Mas, na maioria dos casos que a gente vai ter dentro da probabilidade estatística, nós vamos precisar dividir por n menos 1. E aquilo vai ser uma estimativa da minha população, certo? Então, dividindo por n, que é igual a 5, a gente vai ter 20, que é a soma, divide por 5, então dá igual a 4. Desvio padrão vai ser 2. Então, quer dizer que a minha variância amostral foi de 4 e o desvio padrão amostral foi de 2, certo? Uma coisa interessante, pessoal, quando eu estiver falando de variância amostral, a gente vai ter a variância sobre n, né?
aquela soma. Dividido por N. Se eu estiver falando de variância populacional, a partir da amostra, eu vou ter somatório x elevado ao quadrado dividido por n-1, certo? Então a diferença vai ser, se eu quiser mensurar a variância apenas na amostra, eu vou utilizar o n. Se eu quiser utilizar aquela variância da amostra para poder entender ou extrapolar a variância da população, eu utilizo a fórmula n-1, certo, pessoal? Então, essa foi uma breve revisão desses conteúdos numéricos, tá bom? Esse vídeo vai ter uma parte 2, na qual eu vou tentar revisar os métodos gráficos, tá certo, pessoal? E assim, vamos aproveitar para dar continuidade a conteúdo, né? Vamos relembrar esses conteúdos aqui. Vou colocar para vocês o slide completo, tanto esse como o outro, e alguns materiais de apoio, né, dentro dessa revisão, tá bom, pessoal? Mas de modo importante, vamos lembrar os principais pontos. Foi entender os métodos numéricos, tá certo? Revisar a questão da amostragem aleatória simples, comentar a importância da média aritmética, da mediana, da moda, da proporção e da variância de desvio padrão. Pessoal, então, tendo esses principais pontos, certo? A gente fica por aqui nesse vídeo. Vai ter a parte 2 sobre os métodos gráficos, que eu acho que vai ser um pouco mais, até um pouco mais denso pela quantidade de métodos que a gente vai apresentar, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro, certo? Nos vemos na próxima live, que vai ser dia 4 de agosto, tá bom, pessoal? Às 15 horas, certo? Não se esqueçam. Até mais, pessoal. Fui!